Olá a todos, estou aqui mais uma vez com vocês e hoje nós vamos falar sobre o tratamento para Covid-19. O que há disponível no momento, tá? Mas antes da gente começar propriamente dito falar sobre o tratamento, eu queria aqui prestar minha homenagem e parabenizar os profissionais de saúde, de suas mais variadas formas, inclusive médicos veterinários, pelo excelente serviço que estão prestando, pelo desafio que estão enfrentando com muita perseverança, com muita luta. Peço que Deus os abençoe nessa luta. Então eu separei aqui, pessoal, os 4 principais eixos de tratamento que estão disponíveis no momento. Eles são a cloroquina nas suas mais diversas formas, o plasma hiperimune, né, os antirretrovirais e, mais recentemente, a ivermectina. A cloroquina, até o momento, esse é o fármaco mais controverso, né? Pois existem muitos estudos, então, se você fizer uma pesquisa aí nas bases científicas, você vai encontrar muita coisa sobre a cloroquina e o Covid-19. Muitos a favor e muitos contra, né? O fato, no momento, de forma resumida, é que pessoas em estado grave tomaram cloroquina, sobreviveram. Pessoas em estado grave tomaram cloroquina, não sobreviveram. Pessoas em estado grave não tomaram cloroquina, sobreviveram. E pessoas em estado grave não tomaram cloroquina e não sobreviveram. Tá? Mas eu separei aqui 6 artigos dos principais, dos mais citados nas bases científicas, né, para a gente fazer algum comentário sobre ele. O primeiro deles é o benefício e o risco no uso da cloroquina em pacientes com Covid-19 severa. É um artigo da África do Sul. Nesse artigo, ele relaciona vários outros que são a favor e contra o uso da cloroquina no tratamento do Covid-19. E ele conclui o artigo dizendo que os efeitos da cloroquina são limitados em estudos em todo o mundo e que o uso indiscriminado pode levar à falta para pacientes que realmente necessitem do medicamento, levando ao aumento de outras enfermidades crônicas e aumentando a pressão na rede de saúde. O segundo deles é uma revisão de literatura, né, que chama uma revisão sistemática sobre os efeitos e segurança da cloroquina para o tratamento da Covid-19. É um artigo da Itália. Nesse artigo, ele faz um levantamento de 22 outros artigos científicos sobre o assunto e conclui dizendo haver fundamentação pré-clínica para justificar a pesquisa clínica sobre o tema. Portanto, é um artigo a favor do uso da cloroquina contra o Covid-19. O terceiro deles é o cuidado e a clareza necessária para o uso da cloroquina para a Covid-19. Nesse, chama atenção para o cuidado no uso da cloroquina devido aos seus efeitos tóxicos e conclui que, apesar da situação emergencial, se faz necessário analisar com cuidado não somente a toxicidade da cloroquina, mas como de qualquer tratamento indicado. O quarto deles, que é o mais citado, né, um dos primeiros, que o título é Hidroxicloroquina e Azitromicina como tratamento da Covid-19. Resultados de um ensaio clínico não randomizado, né, um artigo francês. Esse artigo ele tratou 36 pacientes, né, utilizou apenas 6 para o uso da hidroxicloroquina com azitromicina, o que é um N muito pequeno, insuficiente, estatisticamente falando, e receberam o tratamento 6 pacientes, 600 mg uma vez ao dia de cloroquina. E esses pacientes, 6 dias após o tratamento, zeraram a carga viral e foram curados. Ele conclui que, apesar da amostra pequena, eu diria pequeníssima, mostrou que o tratamento foi eficiente para reduzir a carga viral após 6 dias. O quinto é uma revisão estatística apenas contra o artigo anterior, né? É uma revisão estatística do trabalho anterior que foi citado, que é da hidroxicloroquina e azitromicina, de um ensaio não clínico não randomizado. Esse artigo é exclusivamente para refutar a análise estatística do artigo anterior. Ele foi feito na Inglaterra e ele aponta falhas graves na análise estatística, dentre elas o fato dos grupos não serem semelhantes, o que impossibilita a comparação entre os grupos, e o mais grave de tudo é a falta de randomização, o que impede
de fazer qualquer afirmação com relação às conclusões do artigo, ou seja, dizer que o tratamento da hidroxicloroquina com azitromicina teve algum efeito sobre o coronavírus. E o sexto é a eficácia da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19, os resultados de um teste clínico aleatório. Esse talvez seja um dos artigos mais confiáveis, né, pró-cloroquina contra a Covid-19. Este outro artigo, ele trata 62 pacientes e divide em dois grupos, sendo cada grupo com 31. Um desses grupos é tratado com a hidroxicloroquina. Ele conclui afirmando que a hidroxicloroquina reduziu o tempo de recuperação clínica, de remissão da tosse e o tempo de recuperação da temperatura corporal. Porém, ele alerta que devem ser feitos mais estudos para confirmar isso e também alerta para o perigo dos efeitos colaterais da hidroxicloroquina. E o sétimo é um estudo sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19. É um artigo chinês. Tá? Esse outro artigo, ele tratou 30 pacientes com Covid-19, 15 com e 15 sem hidroxicloroquina. Os 15 tratados com hidroxicloroquina, 13 zeraram a carga viral. Dos que não receberam hidroxicloroquina, 14 zeraram a carga viral. O resto dos parâmetros analisados também foram iguais: tempo de internação, tempo de recuperação e tempo de recuperação da temperatura corporal. Ou seja, a hidroxicloroquina não teve efeito sobre o Covid-19. A segunda ferramenta de tratamento são os antirretrovirais. E nesse sentido nós temos aqui o artigo titulado Atazanavir, né, e que impede a replicação de Covid-19 e a formação de citocinas pró-inflamatórias. É um artigo brasileiro produzido lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Neste artigo, feito no Fiocruz, ele demonstra que o Atazanavir inibe a replicação do Covid-19, porque o medicamento se liga ao sítio da protease M-Pro, melhor inclusive do que outros retrovirais, como o lopinavir. E ainda, o Atazanavir reduziu a formação induzida pelo Covid-19 de interleucina 6 e de fator de necrose tumoral alfa, melhor do que a cloroquina. Nesse mesmo campo dos antirretrovirais, você tem aí o uso de drogas antivirais para reduzir a transmissão do Covid-19, né? Um artigo da Espanha. Todos esses artigos antirretrovirais são dos mais recentes e eles têm se mostrado uma das ferramentas mais eficazes, né? Mais promissoras na luta contra o Covid-19. Em outro campo, a terceira ferramenta seria o plasma hiperimune, né? Como os artigos falam de plasma ou soro convalescente. O que é isso? É o soro ou plasma, né? A parte líquida do sangue com ou sem fibrinogênio, tá? Feito um tratamento e que se aproveita os anticorpos, né? Que são as chamadas proteínas sanguíneas, chamadas de imunoglobulinas, que foram produzidas contra os alvos das proteínas do envoltório viral pelo paciente. Então esse plasma, essa parte líquida é tratada e se separa e se aproveita esses componentes, né, que são as imunoglobulinas. E elas acabam servindo como uma soroterapia, ou seja, um tipo de tratamento que tem um efeito rápido, né? Há uma disponibilização rápida desses anticorpos na corrente sanguínea da pessoa que vai recebê-los. E a quarta ferramenta disponível, muito promissora também, é nada mais nada menos do que uma grande conhecida dos médicos veterinários, né, que é a ivermectina. A ivermectina é um antiparasitário, uma droga antiparasitária, descoberta há décadas, há quase 100 anos, há mais de 100 anos, quer dizer, e amplamente usada em animais e seres humanos no tratamento de helmintos, né, de parasitas, de vermes. Tá? Esse é o famoso artigo australiano em que a ivermectina, a droga que foi aprovada pela Agência de Medicamentos americana, a FDA, e ele demonstra que a ivermectina inibiu a replicação do SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19, em 48 horas. Como considerações finais, pessoal, a gente pode concluir que existem muitos testes atualmente em andamento
e milhares de pacientes no momento. Tá? E em breve esses resultados serão publicados e assim nós teremos melhores parâmetros científicos, né, para uma escolha de um tratamento adequado, sem pular etapas. A segunda conclusão que a gente pode chegar é que mesmo a gente estando em um estado de urgência e de pandemia, a ética no uso de fármacos não pode ser deixada de lado, sob o risco de piorar a situação, e muito menos haver a politização dessa discussão sobre quais fármacos devem ser utilizados ou não. Tá? A terceira conclusão que a gente pode chegar é que o fato de termos possíveis e efetivos tratamentos à vista futuramente não pode ser usado como argumento contra o isolamento social, contra o distanciamento social, que até agora é a forma unânime, né, com unanimidade, com exceção aqui do nosso líder federal, né, em todo o mundo, essa unanimidade é a ferramenta mais eficaz contra a dispersão rápida do Covid-19. Espero que tenha ajudado vocês. Nos encontramos no próximo vídeo. Vou falar sobre os animais e a Covid-19. Um grande abraço.